Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre o novo filme da 20th Century Studios que chegou aos cinemas. Será que é um filme bom ou será que é uma grande decepção? Vocês devem saber que eu estava bastante ansioso para assistir essa produção. Bom, se vocês querem saber a minha opinião, antes de mais nada, se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Death on the Nile, Morte no Nilo. Novo filme da 20th Century Studios, dirigido por Kenneth Branagh. Filme que foi adiado diversas vezes, vocês devem saber. O filme foi rodado em 2019 e era para estrear ali em meados de 2019, 2020, mas enfrentou diversos problemas, entre eles as acusações de estupro, assédio sexual e canibalismo do Armie Hammer. E também, quando o filme começou, veio a pandemia e atrapalhou tudo o lançamento do filme. Então, é um filme que enfrentou muitos problemas e finalmente agora foi lançado num período um pouco mais tranquilo dos cinemas, que é esses meses de janeiro e fevereiro, né? Pra quem não sabe, o filme é dirigido por Kenneth Branagh, eu já falei sobre ele aqui no canal, já fiz crítica de vários filmes dele, e se você acompanha o canal, você deve saber que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do Kenneth Branagh. Sim, sou uma pessoa muito decepcionada pelo trabalho que ele fez em Artemis Fowl, o fracasso Artemis Fowl, e também no mediano pra ruim Thor da Marvel Studios, mas vocês sabem também que eu sou apaixonado por Cinderela, pra mim é um dos melhores live actions da Disney, que foi ele que dirigiu, e ele também tem um excelente histórico nas produções de Shakespeare, ele fez vários filmes adaptando livros de Shakespeare, todos muito bons, e inclusive ele tá indicado a Oscar de melhor direção e de melhor filme pelo seu novo filme Belfast. Então ele tem um trabalho um pouco, como é que eu posso dizer, inconsistente, às vezes ele erra feio, mas quando ele acerta, ele também acerta muito bem. E o Kenneth Branagh também é o diretor do antecessor desse filme aqui, que é Assassinato no Expresso do Oriente. Eu fiz crítica de Assassinato no Expresso do Oriente, para quem quiser dar uma olhada, e eu já quero adiantar para vocês aqui que eu considero Morte no Nilo superior a Assassinato no Expresso do Oriente por causa de alguns fatores. Algumas pessoas vão assistir essa produção e vão reclamar da lentidão inicial do filme, e eu infelizmente não posso negar isso. Realmente o filme parece que demora muito para começar, sabe? Eu fiquei com uma sensação, principalmente na metade do filme, já dá pra dizer isso, que parecia que o primeiro ato não tinha acabado ainda, sabe? Parece que o filme tem um primeiro ato de quase 1 hora, né? Ainda pra atrapalhar um pouco nessa sensação de demora pro filme realmente começar, o diretor coloca um prólogo em preto e branco, situado na Primeira Guerra Mundial, pra contar um passado do protagonista interpretado pelo próprio Branagh, que é o Hercule Poirot. Então tem um prólogo gigantesco mostrando qual é a história do bigode dele, que eu confesso pra vocês, é excepcionalmente bem produzido, bem filmado em preto e branco, tem um design de produção espetacular, bem atuado pelo elenco que aparece ali, com uma carga emocional bacana, porém, esse prólogo não diz a que veio durante o desenvolvimento do filme, sabe? O filme até tenta encaixar ele na história, principalmente no desenvolvimento emocional do próprio protagonista, mas o fato é que esse prólogo ele é meio que inútil, então a gente tem ali alguns bons minutos iniciais, e na minha humilde opinião não servem pra muita coisa, então isso já atrapalha para essa lentidão. E quando o filme começa na história principal, que é essa história envolvendo esses personagens ali no Rio Nilo, confesso para vocês que a história ela é muito envolvente, tá? E realmente o filme demora para apresentar a sua primeira morte no Nilo, então muitas pessoas vão achar que o filme tá enrolando. Na minha visão, a minha experiência não foi assim, tá? Eu curti demais esse começo lento do filme, porque pra mim esse começo serviu pra apresentar mais os personagens. Quando o filme realmente pega no tranco e a gente tem um mistério efetivamente pra investigar ali, a gente já tá situado, a gente já conhece todos os personagens, a gente já sabe quais seriam as suas motivações pra fazer ou não o tal crime. Então quando isso realmente acontece, a gente já tá dentro daquele universo. Essa demora, essa lentidão inicial, por mais que pra alguns pode ser negativo, pra mim foi excepcional. E tudo que tava acontecendo ali, eu tava me divertindo, sabe? Existe uma trama até meio novelesca que me divertiu pra caramba, uma coisa meio novela mexicana, vou dizer assim, sabe? De traições e etc. Que por mais que sejam um pouco lentas as coisas acontecerem, é muito envolvente, é muito divertido, você se cativa pelos personagens e fica interessado pra saber quais são os próximos passos, quais são os riscos que eles vão correr e etc. Então,
Resumo da ópera, né? Esse início, ele é lento, ele é demorado. Realmente o filme demora praticamente 1 hora para começar a sua investigação, que obviamente é o prato principal de Morte no Nilo. Mas essa demora para mim não fez mal nenhum, porque eu curti demais todo esse início. Repito, o prólogo é inútil, é inútil. Esse começo é lento, mas eu adorei o prólogo, apesar de ser inútil, e eu adorei o início, apesar de ser lento. Talvez não seja tão bom esse primeiro ato gigantesco do filme, essa lentidão, mas eu também não posso ser desonesto com vocês e dizer que eu cansei no começo, porque não foi. Eu tava tão envolvido na narrativa que, apesar da lentidão, eu me diverti demais. E realmente, quando acontece o primeiro assassinato, né, e o filme realmente pega, agora nós temos um mistério para investigar, uma das coisas que mais me divertiu em Morte no Nilo é que ele te convida a investigar junto. Vocês que assistiram a minha crítica de Assassinato no Expresso do Oriente, essa foi uma das minhas reclamações com aquela produção, porque Assassinato no Expresso do Oriente não te convida a investigar junto. Ele não te apresenta as pistas, os pontos, e você gosta de tentar unir as coisas e tentar achar o resultado junto com o detetive. Não. Você meio que tá acompanhando só de coadjuvante ali, você tá só assistindo realmente o que tá acontecendo, e no final o filme te entrega de bandeja quais foram os motivos e o que aconteceu, sabe? Não existe aquela investigação com você fazendo parte disso. Vocês sabem que eu adoro isso, por exemplo, em Entre Facas e Segredos. E Morte no Nilo, apesar de não fazer isso tão bem quanto Entre Facas e Segredos, ele te convida a investigar junto, sabe? Você tem as pistas, você desconfia, você vê coisas que o detetive não vê, e isso é muito legal, sabe? Você começa a investigar junto, você faz parte de toda essa investigação. E aí, no final, quando tem um desfecho, o filme só une as pontas pra você que ele deixou você não saber, obviamente, pra manter o mistério no ar, senão o filme seria muito telegrafável, né? Então, sem sombra de dúvidas, com toda certeza, o mistério aqui é muito mais envolvente do que o mistério de Assassinato no Expresso do Oriente, e isso conta demais a favor desse filme, né? E os desdobramentos são muito interessantes, sabe? O filme sempre puxa o seu tapete. Quando você acha que tá indo pelo caminho certo, o filme subverte alguma coisa, acontece alguma coisa nova, algum fato novo, algum elemento novo pra bagunçar toda essa trama de novo, e a gente meio tem que começar do zero, assim como o detetive começa do zero tudo de novo, e isso é muito legal. Então, resumo de tudo isso é que Morte no Nilo tem realmente um desenvolvimento muito mais envolvente, muito mais gostoso de acompanhar do que o seu antecessor. Porém, uma coisa é fato, que Morte no Nilo não tem uma direção tão abrilhantada, uma direção tão requintada quanto a do primeiro filme. Vocês lembram que eu falei que o primeiro filme, a direção é muito boa, a direção de fotografia é muito boa, ela contribui na construção da narrativa como um todo, e isso é tão bonito, brilha tanto naquele filme, que chama a atenção aos nossos olhos. Já Morte no Nilo, ele é um filme mais genérico, sabe? Você não sente a mão do diretor efetivamente trabalhando na construção das cenas para insinuar certas coisas, nem na fotografia, nem na construção das cenas, nem no que ele mostra. Existem alguns planos, detalhes, existem alguns closes que até sugerem certas coisas, mas não existe nada tão profundo quanto existia no primeiro filme, sabe? Então você nota uma decadência, vou dizer assim, no trabalho de direção desse filme. Ele não é tão requintado quanto o primeiro filme nesse quesito, né? E isso com certeza pode ser um ponto negativo para alguns. E inclusive, Morte no Nilo, ele passa muito mais uma sensação de filme de plástico do que o primeiro filme. O primeiro filme tinha um design de produção espetacular. Ele era muito vistoso visualmente. É um filme agradável aos olhos, com diversos planos gerais maravilhosos, todos muito lindos. Já esse filme aqui, ele passa muito essa sensação de filme de plástico, sabe? Uma coisa que contribui negativamente a isso é o excesso de uso de chroma key. O filme, ele é muito empacotado dentro de um estúdio, sabe? Vocês sabem que eu não gosto disso quando você tá vendo um filme onde está sendo filmado numa área externa e você percebe claramente que eles não estão numa área externa, que eles estão dentro de um estúdio fechado, iluminado por luzes, com uma tela verde. Eu odeio quando o filme transparece isso, e Morte no Nilo é 100% isso. Não existe uma cena sequer externa que você não nota que eles estão dentro de um estúdio com uma tela verde. É tudo muito plastificado, é tudo muito artificial, e isso atrapalha um pouco na sua imersão, sabe? Porque você sabe que não tem ninguém no Egito, que não tem ninguém no Nilo, que todos aqueles cenários espetaculares são de mentira, sabe? E às vezes até as atuações demonstram isso, sabe? Você percebe que os atores não estão olhando para uma pirâmide, ou para uma esfinge, ou para um rio maravilhoso, não, que eles estão olhando simplesmente para uma tela verde na frente deles, sabe? Isso incomoda um pouco quando você nota esse tipo de coisa, e atrapalhou demais na minha experiência e na minha imersão. Além disso, o design de produção aqui nem é tão criativo quanto no primeiro filme, nem nos figurinos. Os figurinos aqui são muito mais genéricos, não tem
aquela criatividade, aquela coisa vistosa. Parece que é tudo meio igualzinho, sabe? E nada comunica nada. Então não gostei nem desse trabalho de design de produção. Com certeza um ponto abaixo, com certeza um degrau abaixo daquele trabalho espetacular que havia sido feito no primeiro longa dessa franquia do Kenneth Branagh. Porém, como eu já falei, é um filme divertido, né? É um filme gostoso de acompanhar, é uma experiência que vai agradar a muitas pessoas. Eu, particularmente, gostei mais desse filme aqui do que do primeiro, apesar de achar alguns aspectos do primeiro melhor que esse. Os dois estão quase no mesmo nível, mas esse aqui me divertiu muito mais. O primeiro eu assisti, gostei, ponto final, não quero nem ver de novo. Já esse aqui, eu com certeza assistiria mais 2, 3 vezes para tentar pescar mais alguma coisa e etc. É realmente um filme muito divertido, né? Morte no Nilo tem outra adaptação para os cinemas, eu não assisti essa adaptação ainda, né? Não sei se é melhor ou não, mas se você gosta dos livros da Agatha Christie, com certeza você vai se divertir bastante assistindo esse filme, porque tá longe de ser uma produção ruim, tá? Então, se você tiver a oportunidade, assista ao filme sim, porque é bem provável que você vai gostar. Por tudo isso que eu falei, pra Morte no Nilo, eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu ao filme? Não assistiu ainda? Se assistiu, gostou, não gostou? Concorda comigo? Discorda? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá bom? Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, que me ajuda pra caramba, e se não gostou, só deixar o dislike, mas não saia daqui sem marcar uma dessas duas opções. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!